Bora, menino, vamos costurar? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse macaquinho para a pista, aniversário de 15 anos. Eu começo aí com a forragem, né, do tule. Eu coloquei aí 2 tules secos e um tule glitter e um tule seco por cima. Então, são 3 tules mais um tafetá. Eu faço o recorte, né, do molde do macaquinho. Prego aí os tule, primeiramente, no recorte da base, para poder, na hora que eu for costurar, eles não saírem do lugar. Uso sempre os alfinetes, tá? Eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo, mas assim eu forrei. Agora, eu recorto tirando o excesso do tule, e aí ficou as peças assim. Agora, eu vou fazer a montagem. Esse é um macaquinho para a pista, né? Aniversário de 15 anos. Eu vou juntando aí primeiro aí no lugar das penças, fazendo aí o formato aí do bojo. As costas e a frente são mais ou menos cortados da mesma forma, dando essa pence assim. Sendo que a do bojo, ela tem uma curva para fazer o movimento do bojo. Nesse finalzinho aí, tomar cuidado para poder fazer uma pence bem fininha. E como esse tecido, né, acaba ficando grosso por causa das camadas de tule. Agora eu pego as partes, confiro se as pences bater o mesmo tamanho um do outro. Esse forro de dentro aí, ele é um tafetá, viu? Aquele tafetá com elastano. Confiro se ficou tudo certinho. Esse é um macaquinho, ele é duplo, tá? Ele feito a parte de fora aí com essas camadas de tule. E a parte de dentro é só o tafetá. Primeiramente, pessoal, eu peço vocês aí que curtem meus vídeos, compartilhem. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades. Eu pego aí na altura, né, do zíper para baixo aí, a área do gancho, e costuro, deixando a parte do zíper aberto, né, porque eu coloco o zíper depois do macaquinho pronto. Gosto muito de usar os alfinetes para me auxiliar. Agora, eu confiro tudo certinho por aqui. Deu uma pencezinha, eu vou consertar, porque ficou um pouquinho mais largo aí essa costura, essa da parte aí, e vou dar uma ajeitadinha nela. Se você estiver fazendo a peça, ela der algum defeitinho ou enrugadinho, não se hesite em consertar. É bom consertar antes da peça fechada, porque depois que fecha a peça fica um pouco mais complicado, né? Então, você já verifica direitinho a peça, se está de acordo. Se não tiver, não fique com pressa, desmancha mesmo, abre a costura, torna a fechar. Então, só libera a peça para poder finalizar depois de você ver aí se tá tudo ok. Então, eu tive que abrir um pouco para ajeitar aí, porque tava dando uma enrugadinha aí no finalzinho da pence, né? Então, eu já ajeito
porque essas forragens com tule, se a gente não tomar cuidado, elas ficam dando aí um papinho, né? O tule costuma puxar um pouquinho, aí fica dando umas pencezinhas. Apesar que esse macaquinho, ele vai ser bordado, todo bordado na pedraria e com franja de vidrilho. Então, poderia deixar que não ia aparecer, mas eu gosto de fazer a peça ficar perfeita, sem problema, para depois dela bordado ou fechado me dar algum problema, eu vou ter que desmanchar. Então, eu já prefiro corrigir, né, enquanto eu já estou fazendo. Então, eu volto novamente segurando aí as costuras, né, já ajeitando para poder a costura bater. Tira os excessos de linha. Essas pencezinhas, se não tomar cuidado no finalzinho, ela dá um fundinho, né? Mesmo porque esse macaquinho, ele tá com as dublagens de tule, então acaba ficando muito volume. Não ficou bom ainda, eu vou ter que desmanchar de novo, voltar com a costura até em cima, para eu dar aí uma pressionadinha e a costura bater com o finalzinho da pinça certinho, para ir morrendo aí com a costura. Eu gosto de ver a peça bem feita, ver a peça batendo as costuras. Eu gosto de ver que a peça ficou do jeito que deve ficar. Eu não paro enquanto eu não vejo, não fico satisfeita de ver que a peça está boa. Você viu que eu tentei várias formas, sem precisar de abrir tudo, e acabou que eu tive que soltar aí tudo para poder recomeçar. É assim mesmo. A costura costuma ser um quebra-cabeça. E esse macaquinho, pessoal, é a primeira vez que eu faço esse modelo, né, do corpo inteiro, sem um recorte na cintura. Então, é a primeira vez que eu faço esse macaquinho para pista. E tô amando fazer. Agora eu confiro. Vou mostrar pra você uma técnica dessa costura, né? Desse excesso de costura aí. Por dentro não ficar tão alto o relevo. Vocês vão ver que é uma técnica que auxilia muito. Ainda deu uma arrugadinha. Olha pra você ver a situação. Por causa do tule, é um meio enjoadinho pra costurar. E o tule você tem que desmanchar com muito cuidado, né? Porque ele corta à toa, ele fura. Então, é isso. Vou dar um jeito aqui e já volto. Então, é isso. Enquanto eu não ficar satisfeita, eu não paro de ajeitar, pessoal. E tem costura que faz você quebrar a cabeça, né? E esse recorte aí mesmo é um recorte que, se fosse a peça, vocês vão ver a hora que eu fazer o forro, é muito mais fácil do que essa peça aí com as dublagens. Porque tem várias camadas de tecido aí, né? Tem o tafetá, tem 2 tule por baixo seco, o tule de glitter, mais um tule seco por cima. Esse tule seco por cima é para quebrar aí um pouco do brilho do prata e ele ficar esse cinza aí brilhante, tá? Para bater as cores eu tive que fazer essas dublagens. Então, agora tá bom. Essa é uma técnica que eu uso aqui
para poder baixar aí essas costuras, tá vendo? Essa parte aí, como é a parte da base de fora, eu vou colocar esse viés aí, é um viés de 1 centímetro. É a mesma forma que eu uso para poder fazer aí, bato o viés para colocar as barbatanas. Mas as barbatanas, elas são colocadas só na parte do forro da base, né? Eu vou cortar aqui o excesso que está sobrando aqui do tudo, porque na hora que eu for juntar as peças não dá diferença. E isso. Ó, o fundinho dos seios. E ficou assim, ó, depois de colocado aí o viés. No meu canal aí, tem mostrando como eu bato essa costura, né, colocando esse viés sem parecer a costura do outro lado. Então, agora eu vou pegar aqui a parte de trás, né, da base. Então, é isso. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Pronto, agora eu vou costurar aqui no gancho. Cortar o excesso. Eu vou juntar as peças. Essa é a parte de trás que eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na parte da frente, fazendo essa costura, ajeitando as pinças e colocar os viés. Então, é isso, né? Eu montei as peças. As barbatanas, os viés que eu passei na base da parte do fundo, para colocar as barbatanas. Fechei as laterais e dou uns piquezinhos. E fico assim. Dou uns piquezinhos na costura, onde fica o gancho. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou juntar aí as peças, frente e costa. Deixei a parte... Vou medir direitinho. Conferir. E é isso. Tudo certo? E vou aqui juntar as partes. Essa aqui é a parte da frente, né? E vou juntar elas, conferir direitinho as costuras.
Então é isso, pessoal. Se você estiver gostando, deixa nos comentários aí. Curte, se inscreve no meu canal, compartilha, me ajuda aí a fazer o meu canal crescer. Quem sabe, né? O meu canal crescendo, eu tendo condições de comprar, colocar o meu próprio ateliê, eu fazer lives para vocês e vídeos melhores, né? Com maior qualidade, com maior espaço, para mostrar a vocês detalhe por detalhe. Então aqui eu junto aí as peças, fechando aí as laterais. Já dá para poder a gente ver como que vai ficar o macaquinho. Essa aí é a parte do corpo, percebe que só tem o tafetá aí. Eu gosto de costurar juntando as pontas, tá dando umas sobras. Eu não gosto que fica, mas esse molde, ele deu um probleminha no molde e tá dando essa sobra da barra, porque esse molde ele é adaptado aí. Esse é um molde que faz a base de um corpete e foi cortado aí inteiro fazendo aí o macaquinho. Bom, é a primeira vez que eu faço esse macaquinho, esse modelo. Então, tem que fazer aí as adaptações. Mas eu vou ajeitando as costuras aí, batendo, né? E a gente chegar ao ponto que a gente quer chegar da peça pronta, né? Eu vou sempre segurando aí e ajeitando aí as partes da base. Agora eu vou fechar o outro lado. Essa, pessoal, que costurar, né, é uma arte. Costurar é um dom de Deus, né? Você pegar aí o tecido, fazer uns recortes, montar uma peça e tirar um modelo do papel e aí confeccionar, né? Então, assim, agora eu vou costurar aqui no gavião. Eu vou fazer o quê? Eu abro as costuras, né? Eu gosto de costurar, fazer com a costura sempre aberta, juntando ponta com ponta aí, para poder não ficar dando muitas sobras, né? Aí eu junto o meio e aí vou ajeitando. Percebe que ficou dando sobras? Então, agora eu vou ter que abrir aqui a costura e dar uma entradinha aí no gancho, porque uma parte ficou maior do que a outra. Aí eu vou dar uma entradinha de 1 centímetro mais ou menos aí no gancho, para poder tirar aí essas sobras que tá dando.
Esse macaquinho, pessoal, é uma gracinha. Lindo demais. Ele é feito com franjas e bordados na parte de cima e uma sainha de franja por cima, franja de vidrilho, tá? Então, assim, sai muito aqui desses macaquinhos para 15 anos. Então, e esse macaquinho, ele é a parte de cima do vestido. Então, vem a saia que vai por cima desse macaquinho aí, né? A saia da valsa. Então, ele é 2 em 1. Ele é o vestido mais o macaquinho da peça. Então, é uma peça super produzida, super vendável aqui. Prontinho, a parte de dentro da base. E agora eu vou terminar a parte de fora da base. Vou colocar aí, fechar e juntar eles. Confiro se tá tudo ok. Lembrando, pessoal, que essa parte de fora aí da base com glitter, que tá com esses viés, não vou passar babatana nele. Eu vou passar a babatana na parte de dentro da base. Agora, eu vou juntar aqui as partes de fora, né, com glitter. E vou fazer, são 2 macaquinhos, porém, ele vai virar um só porque ele é embutido. As costuras vão ficar todas embutidas. Depois, pessoal, eu vou ver se eu consigo postar para vocês aí o macaquinho já bordado e com franja, tá bom? Por agora eu vou subir somente esse vídeo do passo a passo de como fazer. Depois eu vou subir o vídeo aí do macaquinho já bordado e a saia dele, tá? Como que vai ficar aí essa peça maravilhosa para festa de 15 anos. Essa é uma peça dupla, né? É o vestido da valsa, mais o macaquinho da pista, né? Ele vai se tornar um vestido para pista. Agora eu vou olhar aqui se bateu. Bateu. E vou aí fechar o gancho. Então, ficou assim. Conferir se tá tudo ok.
Agora eu vou juntar as peças. Aí eu vou colocar assim, tá vendo? Frente com frente, unindo as pontas e as costuras. As costuras sempre batendo uma na outra, abrindo as costuras aí, pra poder ficar bem abertinha, né? Não ficar dando volume. Eu uso o auxílio do alfinete para poder não sair. Então, é isso, eu junto as duas partes da base, né? Que é a de dentro e a de fora. Sempre conferindo isso, se as costuras estão batendo uma na outra, né? Se está tudo ok. Pronto, agora ficou, tá vendo? Torceu um pouquinho aqui a costura. Então, eu vou ajeitar, porque se deixar essa costura aí torcida, depois vai ficar dando um volume, né? Vou recortar aqui o excesso. Pronto. Agora eu retiro aí os alfinetes. Eu sou muito detalhista, pessoal. Então, aqui eu vejo que tem uma coisinha fora e eu quero consertar. Agora, eu abro assim a peça e vou bater aí uma costura. Então, eu gosto de dar uns picotes, né, em volta da onde que eu juntei, porque ele é meio arredondado, e para na hora que eu abrir aí a costura, ela ficar abertinha. Aí eu vou abrir aqui e vou bater, né, um press-ponto aí nessa costura aí de cima. Puxando sempre a costura, o excesso para debaixo da costura, pro lado que vai ficar por dentro da peça. Que é pro lado do forro. Ó, faço um press-ponto bem na beiradinha. Pronto.
Agora é a hora de pôr as barbatanas. Vou conferir se tá tudo ok. Vai ficar assim por dentro, ó. Eu vou colocar o elástico, porque eu esqueci de colocar. O elástico é aquele sutiã interno que eu gosto de colocar para auxiliar aí na hora de vestir. Como um macaquinho, tomara que cai, né? Ou vestido, tomara que cai. Eu gosto muito de colocar esse elástico, que é um sutiã de sustentação. E como esse macaquinho, ele vai ficar um pouco pesado, né? Porque vai colocar aí as pedrarias, os bordados e as franjas, então ele vai ficar um pouco pesado. Então, é bom que coloque aí esse sutiã de sustentação, tá? Eu corto aí uns 30 centímetros do elástico e a cordinha. E coloco aí para poder ajudar aí a sustentar o peso da peça. Eu abri um buraquinho. Eu gosto de colocar sempre esse elástico antes de fechar a peça. Mas eu acabei esquecendo aí de colocar. Eu coloquei nessa posição. Eu coloco esse elástico e o ganchinho, tá? Depois eu prego o ganchinho aí, que é aqueles cochetes de gancho. E vou aproveitar e já vou colocar aí a cordinha também para pendurar no cabide. Eu faço aí do outro lado a mesma forma. Aí agora eu vou colocar as barbatanas. Essa barbatana Rigilene. Não tô fazendo propaganda, mas é a que eu uso aqui, tá, pessoal? Eu coloco dentro do viezinho, aquele viezinho que eu coloquei antes, eu coloco a barbatana, deixando aí abaixo, assim, 1,5 cm mais ou menos. Não coloco a barbatana até o final do viés, não, para poder ela ficar bem embutidinha lá dentro, tá? E eu vou colocar aí em toda a parte
toda a parte aí do macaquinho. Pronto, já coloquei. Então, ficou assim, tá vendo como é que ficou estruturado? Agora, eu vou desvirar a peça e encaixar ela uma dentro da outra. E vou mostrar pra vocês como ficou. Falta agora, para finalizar, colocar o zíper e fazer a barra. Eu vou colocar o zíper, mas vou deixar sem a barra para poder a cliente vir fazer a prova, né? Porque se precisar de mexer, ou ver o tamanho que a cliente quer. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal, né? Eu procuro aí estar colocando as dicas para vocês. Mostrar para vocês alguma coisa que eu consigo mostrar, né? Porque, como eu já disse, eu trabalho no ateliê e minha patroa deixa eu filmar somente a minha máquina, né? Não é bom que eu vou filmar as outras meninas, né? Então, assim, o que eu posso fazer aí, eu tô fazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu vou postar para vocês aí o macaquinho já bordado e a saia dele também pronta, né? E vocês vão ver que show que fica. Então, o macaquinho ficou assim, olha que perfeição, que coisa mais linda. Imagina ela bordada na pedraria e as franjas. Maravilhoso, vocês vão ver que coisa mais linda. E não é difícil de fazer, é só ter um pouco de paciência, de amor, né, no que faz e procurar fazer bem feito. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.